Pronto? E aí, galerinha, nós de volta aí com o podcast A Voz do Povo e bordão, né? Dando voz a quem não tem voz. E hoje o nosso convidado e o primeiro convidado desse episódio aí é nada mais nada menos que o nosso amigo Daniel Nobre. Opa, estamos por aqui, irmão. E hoje nós vamos contar um pouquinho da história dele, ouvir, né? Ouvir um pouquinho da história dele. Não é não, Daniel? Muito bem. Como a gente se conheceu. Luiz, meu irmão, uma honra, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Preparando aqui o estúdio aqui para receber você. Quantos convidados? Ele só é um, mas o cara é grande. Quem é esse cara? Foi assim? Foi desse jeito. Muito bem. Nesse primeiro episódio aí, ele já engatilhou ali, acendeu a chama de novo, que tava parada aí, viu? A voz do povo tava parada, o povo querendo que falar, pô. Falar isso. Da voz mais nada e não tava saindo nada. Tava trancada a boca do pessoal aí, mas graças a Deus vamos voltar aí de novo na ativa e, como eu sempre disse, né? Dando voz a quem não tem voz, que esse é o projeto, é um dos propósitos aí, dando voz a quem não tem voz. E aí eu quero ouvir um pouco como surgiu aí a ideia de você mesmo, Daniel, lançar aí o seu próprio estúdio, né? Porque quando a gente se conheceu, você viu o podcast A Voz do Povo, se apaixonou, lançou a Hora Nobre, né? Horário Nobre, tá aí até agora e agora com seu próprio estúdio. Parabéns. Obrigado. E é isso aí, vamos pra cima, cuida. Muito bem, rapaz. Já sei. Pessoal, agradecer aqui ao Luiz. Eu vou contar uma história aqui que pouca gente sabe disso. Como começou esse podcast e tal. Eu sempre fui um cara muito consumidor de podcast, viu? De YouTube, no geral. Eu acompanhei o YouTube desde pra ouvir minhas músicas, minhas bandas. Sociais, eu tava tudo envolvido. Mais YouTube. Eu nunca fui muito assim de Instagram, de Facebook, era mais de YouTube. Eu gostava de consumir muito vídeo e vídeo de música. Eu gostava muito de música. E de empreendedorismo também. E na pandemia, tem uns caras que eu segui o canal, tipo Nando Moura, o Richard Rasmussen. Quem era mais? Aquele cara do Avião e Música. Como é o nome dele, rapaz? O Lito do Aviões e Músicas. É um canal bombado nacionalmente, né? E de repente eu vi um canal entrevistando os caras, cara. Aí eu, rapaz, que massa, que interessante. E a gente gostava no final de semana tomar uma cervejinha, um uísque e tal. E ali beber, comer um negócio e ouvindo os caras. E eu achei o formato do caramba. Só achei estranho os apresentadores. Que era o Igor 3K, que era o Flow. Né, que começou, né? E o Monarca todo doidão, fumando maconha. Os caras cortando unha na mesa, bebendo, saindo bêbado e ganhando dinheiro, bicho. Pô, meu irmão, isso é o trabalho. E ali os caras ganham milhões. Sonho, com certeza, né? Ganham milhões. Rapaz, isso aí é um sonho, né? Aí vinha as comidas, pizza, pô, o cara contar a sua história lá. E sempre quis. Só que, assim, o investimento de você realmente fazer um estúdio, fazer um programa, é alto. E eu dizia, se tivesse um estúdio para alugar, e eu não achava. E procurava no YouTube alguns podcasts em Arapiraca, e eu via o pessoal começando, até o próprio William, que era o podcast Arapiraca. Um cara que tinha também começado no podcast em Arapiraca foi candidato a vereador aqui, o Fabinho da Avícola Tenório. Também começou eu acompanhando, e um pessoal que mexia com rádio, também fazendo um podcast, mas nada relevante, entendeu, Luiz? Aí foi quando eu chamei você para fazer um serviço de placa. A gente fez uma negociação lá, não foi? Tem um estacionamento com Lava Jato para fazer propaganda, né? Isso. Aí você lá e tal. E um belo dia você manda um link. Aí o bicho, que é esse link aqui? Deve ser cobrança para pagar. Né? Quando eu coloquei lá um episódio, você gravando, poxa, o Luiz tem um estúdio, eu vou falar com ele, já vou alugar esse estúdio com ele. Aí eu vi o seu programa, achei muito bom. Você estava entrevistando, sabe quem? Era um menino da Rifa, rapaz. Como é o nome dele? WL Rifas, que eu convidei também, rapaz. O Wallace, eu acho que é é um nome assim, com um W. Começa Ô, irmão, vai bem ajeita aí. Um abraço, você é um cara top de linha. De novo agora. Exatamente. Espero que ele esteja vendo. Aí peguei o contato, bicho, onde é esse estúdio, não sei o que, você me falou. Aí fui até o estúdio lá, o pessoal do K-Cash. Amei a estrutura e tal. Será que vou, será que não vou? Aquele medo, né, rapaz, de você se expor. Mas eu sempre pensei, rapaz, bicho, eu trabalho com vendas. Eu sou um cara empreendedor. Eu quero ter empresa. E eu acho que
que vem antes de tudo das vendas, do empreendedorismo, da empresa, é o marketing. O marketing é o que chega primeiro. Se as pessoas não conhecerem seu serviço, Luiz, não vão contratar você, né? Você tem que se tornar conhecido. E a gente vinha na época do digital. E eu sou daquele cara que bem assim, ó, se tem uma certeza na vida, duas, né? Que você vai morrer e a outra que vai mudar. E o nosso mundo é um mundo de mudanças constantes. E principalmente dessa década agora que passou, 2010 para cá, que o mundo realmente vem uma velocidade enorme com o digital, né? Eu disse, bicho, eu tô me sentindo um dinossauro, cara. Eu sou um cara que não tem muito, assim, na rede social, não tem nada digital. Eu não tenho vida digital. E hoje você tem que ter duas vidas. A vida orgânica, sim, né? E você tem que também ter um digital. Quando você conhece uma pessoa, qual é o seu Instagram? Né? Qual é o canal do YouTube? Já é automático, né? Pô, bicho, eita, 10 mil seguidores, tá? Pô, você já é alguém, né? Agora, quando você não tem, bicho, é uma coisa que esse cara... Por mais que você seja bem sucedido na sua profissão, seja um empresário na vida orgânica, mas se você não tá nas redes sociais, bicho, você tá perdendo tempo, eu acho, né? Aí o melhor formato que eu tive, eu nunca tive muito talento assim de ser um influencer, de ser ter um canal daqueles caras que tem os canais que é próprios deles, assim, que não falam sobre o assunto, tipo o Olá Invest, né? Que fala sobre investimentos e tal. Eu nunca tive uma aula, né? Aí eu disse, rapaz, o melhor formato vai ser o podcast. Aí foi quando eu fui lá, conheci o estúdio, vou ou não vou? Meu irmão, quando a família olhar, e esse Daniel inventa, já tá inventando de novo, na mente vem o cara, né? Já é uma crença negativa, né? Aí eu disse, bicho, mas vou fazer. Vou fazer no sentido de assim, eita, vai dar certo. Não, vou fazer no sentido de aprender, de me familiarizar com a imagem, com um vídeo, né, com a minha própria fala, com a minha própria imagem, que a gente fica, todo mundo é travado, né, Luiz? É um pouco. E principalmente quando começa assim, mas depois que começa, a gente relaxa e... Cara, as primeiras, bicho. É complicado. As primeiras, eu lembro que o primeiro podcast que eu gravei foi com o cunhado, o Matheus Bezerra, 4K, que é das bets de aposta, do aviãozinho. E com o Douglas, os caras hoje são milionários, pô, compra McLaren, Porsche, entendeu? E tem um público bem engajado mesmo. E o segundo foi com o Nelsinho Silveira, que é cantor, que já ganhou Se Vira nos 30 lá no Faustão. É filho aqui do Biribinha, do Palhaço Biribinha, muito conhecido aqui, muito famoso aqui em Arapiraca e nacionalmente. E ele aceitou o convite e eu tive a honra de receber o Nelsinho. E era época de carnaval, foi em fevereiro do ano passado, era época de carnaval. E gravamos, e eu troquei o primeiro episódio que eu gravei, porque era época de carnaval, e a gente falou sobre muito carnaval, sobre fumicultores aqui, puxou um frevo, tava na época, não, vou botar o primeiro episódio do Nelsinho. Aí beleza, aí gravamos, tem lá o conteúdo, e pra liberar no YouTube, aí o Jean, sobe não pro YouTube não, bicho, deixa eu pensar direitinho. Aí eu já dando, né? Joga aí, pô. Aí colocou lá no YouTube, no canal, o primeiro vídeo do canal. Não falei pra ninguém. Nem pra minha esposa. Ficou quietinho. Aí passou o carnaval, passou 7 dias, bicho. Aí a Manuela, bicho, cadê o que a gente gravou, hein? Aí eu disse, tá aí no YouTube já. Escondidinho. Foi. Aí pronto, aí foi quando. Aí eu disse, tá, agora já era. Porque eu pensei também, tudo é mentalidade, como a gente pensa, né? Eu pensei assim, não posso gravar para os meus amigos, meus familiares, eu vou gravar para quem não me conhece. Quem não me conhece vai dar valor. E foi uma surpresa, assim, que eu pensava assim, vai dar uns 20 visualizações. Eu já tava pela média da galera que gravava lá no estúdio, lá no QCast, a média dava 100 visualizações, 200, às vezes chegava a 1000, né? Um convidado muito top. Tipo como você lá vê visualização. Pô, então, o Luiz já teve 1000 visualizações, pô, aí. Tava legal. Bicho, uma dica que eu posso falar, assim, de empreendedorismo, Luiz, que a gente tava conversando aqui bicho, vai começar, não desiste. Mesmo que não esteja dando resultados, que esteja dando prejuízo, vai em frente, porque vai chegar a hora que vai passar o tempo, eita, se eu tivesse continuado, entendeu? E parar é fogo. Não pare nenhum projeto seu. É que é complicado. Por exemplo, quando você começa do jeito que você começou aí, tipo agora,
começou, não tem como parar mais, não tem como voltar. Já no nosso caso ali, tinha mais pessoas envolvidas, aí quando acaba acontecendo alguma coisinha, teve um desvio ali, aí não teve o que fazer, não teve mais como voltar. Aí tem que pegar o retorno lá em cima. Igual aqui as nossas rodovias, que o retorno é 200 distante, né, bicho? De um pro outro. Pronto, aí eu peguei o retorno, agora tô de volta. Podcast é a voz do povo, dando voz a quem não tem voz. Muito bem, obrigado, Luiz, por dar a voz aí, né? Obrigado. Você é um eu fiquei muito lisonjeado em receber assim, o seu convite. Fiquei muito feliz, cara. Você vai ser o meu primeiro entrevistado. Cara, se a fala da gente contribuir em alguma coisa, bicho, já tá valendo. Não, e né? A ideia é essa. A ideia é essa e o propósito é esse, justamente trazer pessoas anônimas, às vezes, e também trazer pessoas conhecidas assim, se eu tiver a oportunidade, mas o foco é literalmente isso, trazer pessoas anônimas para que ela possa também ter voz, né? Isso. Ter voz, ter os seus seguidores conhecendo, vendo, assistindo, tá entendendo? Que é justamente o que aconteceu contigo. Você viu, se apaixonou e hoje está aqui. Graças a Deus com o seu estúdio. Hoje o podcast, o Estúdio Horário Nobre, é muito grato. Porque foi esse cara aí que me incentivou realmente a começar. Se não fosse você mandasse aquele link, poderia ter conhecido mais tarde, mas ia demorar mais. Sim. Entendeu? Aí agora você abriu as portas para a voz do povo, literalmente. Tá vendo? Você plantou uma sementinha lá na frente, que essa sementinha virou, deu fruto e hoje está trazendo também você. Você pode ter certeza que através desse podcast aqui, desse novo projeto aí, dessa nova ideia aí, desse novo recomeço, vai vir outras pessoas também gravar contigo aqui no Com certeza. Estúdio. Isso aí pode ter certeza. Isso aí pode ter certeza. E através de você, Luiz, assim, não só o Horário Nobre, mas outros podcasts também que até hoje estão aí na luta e tem bastante visualizações. O menino lá do Pelé, que fala sobre religião, né? Como é o nome dele? O Rayali, pô. Sou inscrito. É o Rayali Cast. Sou inscrito aqui. E a proposta aqui do Estúdio Horário Nobre, eu podia ser muito egoísta e pensar só em mim, né? Vou ter um estúdio só pro horário nobre, ninguém vai. É tanto que eu pensei em fazer o estúdio bem neutro e justamente encabeçar aí, Luiz, esse cenário de podcast, entendeu? De dar um apoio. Eu tava conversando com o professor André Galindo também, ele vai ser parceiro do estúdio aqui, vai gravar o canal dele aqui. Ele disse assim, Daniel, esse é o apoio que a gente precisava, a sua energia é muito boa, entendeu? Tá com vocês sem incentivar, entendeu? Tem uma pessoa que puxa ali, porque às vezes ninguém cresce sozinho, Luiz. Não. Ninguém, cara. Uma palavra, um apoio e outra coisa, a ambiência, o ambiente. Você está no ambiente certo. Criar um ambiente de podcast, criar um ambiente digital. Porque a maioria das pessoas hoje são travadas no digital, porque não tem um ambiente propício. Bicho, virou blogueirinho, o cara tá gravando. Bicho, se você não tiver no digital, meu irmão, você tá atrasado, cara. Tá apagado. Tá apagado. Você tá mais por fora que é bunda de bebê. Daniel, posso fazer uma pergunta? Nós temos aqui um político aqui, ele tem que estar, meu irmão, no Instagram, gravando vídeo. O cara tá lá naquela estrada que vai pra Limoeiro ali, que entra no Genipapo. Meu irmão, que estrada da porra é essa aqui, Essa estrada aí é polêmica, viu? Tu passa por lá por essa estrada. Vamos direto, eu só ando em Limoeiro. Quem conhece mais Limoeiro sou eu. Não vamos entrar nesse assunto não, porque nós não estamos na política não, viu? Inclusive meu candidato a vereador, Nego da Rodaria, ele tá em um dos vídeos aí, em um dos vários vídeos, gravou comigo. Legal. Gravou comigo e vai vir também pra cá. Traga o homem. Também, tá confortável aí, meu irmão. Quiser aqui na poltrona aqui, ó. Essa poltrona eu deixei já pro cara que eu pensei, tanto no cara que é o convidado, sempre o convidado traz alguém que, um apoio, né? O queira vir acompanhar, entendeu? Aí um sofazinho ficar acompanhando aqui é bom demais, pô. Eu ia botar ele pra sentar aí, novamente, mas eu não tinha preparado ele, né? Hoje eu liguei pra ele, Taizão, tô em casa. Eu falei, pronto, nós temos uma missão. Ele, qual? Eu falei, vamos embora, rapaz. Nós temos uma missão, vamos embora? E ele, pra onde, meu? Vamos embora. Eu falei, não, vamos pro estúdio. Outra coisa também que as pessoas se preocupam muito em estarem preparadas, prontas. Isso é importante, um planejamento e tal. Bicho, mas se você não meter a cara, meu irmão, não vai não. Se você for perfeccionista demais... Não é, Luiz? Pois eu, Daniel, no meu caso, eu quero fazer ao vivo.
No live, Os próximos eu quero fazer ao vivo. Nós temos que sentar e ver direitinho como é que vai funcionar, mas eu quero fazer ao vivo. Esse é o piloto, né? Tá gravado, mas aqui o que eu aconselho hoje, com a minha experiência em canal de podcast, que não é muita, é que a live traz mais visualizações. Pronto, por exemplo, o cara tá lá, hoje o YouTube é a nova novela, né? O cara chegou, aí sentou, tá na sala, aí bota lá o YouTube. Quando tá a live, aí o cara tá lá, dois malucos conversando, vamos ver que esses dois malucos estão conversando. De repente o gravado que tá lá, ele não clicaria. Ele clica e vai ver. Daqui a pouco ele tá ao vivo aqui. É ao vivo, né? E gosta do papo. E, porra, os caras tá falando é verdade aí. Já compartilha. E aí exatamente. Inclusive, falar em compartilhar, pessoal, já vai se inscrevendo aí no podcast A Voz do Povo. Vai dando essa força aí, porque o Luiz aí é um cara empreendedor, um cara batalhador. Eu conheço, vem na guerra, na luta. E, bicho, merece que a gente dê essa força pra ele. Não perde tempo não, fazer igual o Tirinca, empurra o dedo daí. Exatamente, velho. Dá o like, se inscreve, dá essa força. Não custa nada, pô. Não custa nada. E aí, eu posso lhe fazer uma pergunta? Fica à vontade, meu irmão. Me diz aí, como que aconteceu aí? Porque quando eu lhe conheci lá no estacionamento, você mesmo acabou de dizer que tava aquele meio temeroso para ver como é que as pessoas iam aceitar, ou ia ser a aceitação do horário nobre. E você sempre foi assim, sempre para frente, né? Sempre desenrolado. Isso. Sempre desenrolado. Mas bem falante. E como é que é esse negócio aí? Como foi que desenvolveu aí esse negócio de você ser bem para frente assim, ou tá um passo na frente, bem comunicativo? Rapaz, é o seguinte, o cara mais tímido e menos comunicativo do mundo era eu na minha adolescência. Eu era muito tímido, tinha pavor de falar em público. Eu lembro da faculdade aqui na UNEAL de administração, a professora me escrachou porque tinha um filho lá de um advogado muito conhecido aqui em Arapiraca, e o cara tinha uma eloquência mesmo de falar, e o cara dava show. E esse cara fez a apresentação na faculdade, e o próximo era eu, meu irmão, eu gaguejei. Olha, eu queria me esconder num buraco. E além do mais, você não é questão de ser preparado, mas é questão da timidez realmente, para um adolescente, enfrentar uma plateia, que é a sala de aula, com seus colegas ali, e você travar, e você não ter aquela... E ainda o professor ainda lhe escrachar, bicho, é um cara que, né? Aí eram 2 etapas de trabalho. E eu sempre quis essa questão de comunicação. Meu sonho era ser palestrante, ó. Meu sonho era ser palestrante. Eu sempre gostei muito de vendas, de administração de empresa, desses palestrantes, dessa... Hoje tá banalizado, mas assim, quando começou o coach, né? Porra, que negócio... Mas antes do coach, tinha os palestrantes de vendas que davam dicas sobre vendas e tal. Até eu lembro que eu trabalhava numa distribuidora de alimentos aqui, muito famosa, que é a Asa Branca. E tinha uns seminários lá de palestra de venda. Eles contrataram um palestrante, que até foi eu que dei a dica pro pessoal do RH. Esqueci agora o nome, não me lembro. Do palestrante. É Marcelo Ortega. E eu assistia vários, na época era vídeo, né? DVD, que hoje não existe mais, mas eu repetia aquele DVD dele sobre vendas. E eu era comprador da empresa. Eu não era o vendedor, eu era comprador. E no meio de 100 e tantos vendedores... eu lembro que ele fazia algumas perguntas e dessas perguntas ninguém respondia. Eu respondia, ó. Aí ele, bicho, tu é o quê? Trabalha com a hora da venda, não sei o quê, eu sou comprador. Ele disse, bicho, eu tô com medo de você. Mas eu já tinha o sonho de ir para vendas. Eu queria ir para vendas porque eu via as comissões e tal. E em vendas, assim, o ganho é o limite, né? O ganho é o limite. Então, aí eu comecei a estudar, a ler livros e tal. Mas, assim, nunca fui um cara muito bom na comunicação. Eu nunca fui um cara de estar realmente... Outra coisa que me melhorou muito, assim, a questão de você estar no palco, você falar, que eu trabalhei com marca multinível, né? Eu trabalhei na indústria de marca multinível e eu era um líder, né, dessa indústria, e você tinha que estar lá na frente vendendo a ideia, fazendo workshop, convidando pessoas para participar do projeto. Aí eu já fui pegando uma prática. Mas quando eu estava sozinho era uma coisa, mas quando vinha meus líderes, vinha o pessoal da empresa, aí travava mesmo, porque eu na minha cabeça eu estava sendo, como é que se diz? Eu estava sendo julgado, eu estava sendo...
Você se preocupava muito com o julgamento Isso, exatamente. do seu líder, né? É isso. Quando você viu que o líder não estava presente, você se desenrolava normal. Exatamente. Aí eu aprendi uma técnica com um guru que eu vi na Netflix, que era Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, uma coisa assim. Aí era essa questão de você realmente vencer o medo de ser assim, você pra frente. Tem que ser pra frente. Aí... tem que ser pra frente nessa porque hora. se botar energia no negócio, entendeu? Porque se você não botar, você que não for com sangue nos olhos, aí eu travo todinho. E esqueço o que eu vou falar e perco o raciocínio. Aqui é bom, de frente às câmeras é bom, né? Também, agora, né? Mas, é bom. Bicho, agora imagina você ir no meio de 500, 2.000 pessoas... Cara, tudo é prático. A questão pronto, eu comecei o podcast, vou me familiarizar com o digital. Aí você praticando toda semana você vai melhorando. A minha primeira apresentação, olhando hoje, eu não gosto de olhar os podcasts que eu faço, né? Mas é bom olhar porque você vai olhando ali, pô, eu errei aqui. Teve um que foi o primeiro mesmo. Que hoje eu deixo o convidado muito à vontade, deixar falar, porque o corte é o convidado, né? Isso é interessante. Aí o pessoal, o Douglas e o Matheus, eu interrompi muito os caras, pô. Aí os caras, oxi, Faustão tá do... Aí eu, porra, me ligando. Aí outra vez eu entrevistei quem? O Juninho Vitório. Juninho Vitório... Vou trazer o Juninho Vitório. Se quiser o contato, passo pra você. Eu tenho contato do Juninho Vitório. Então você já é de casa. Contato. Aí, a lista forte ali. Aí demandou ele doido pra fazer um corte pra botar no Instagram. Aí quando ele ia falar uma fala boa, aí eu já interrompia, bicho. Daniel, pelo amor de Deus. Aí hoje você vai pegando o time do negócio, entendeu? Sem dúvida. Isso é interessante, né? A parte mais interessante é essa. Aí, uma aula aí para os tímidos, principalmente aqueles que têm medo de câmera, né? Quando vem a câmera assim, pá. Isso. Eu vi nos seus stories. Negócio de colchão. Me conta esse negócio direito aí, vai. Como é que tá? Cara, já é outra ideia, outro projeto, como que é? Bicho, é o projeto mais antigo que eu tenho, bicho. Conversa. Eu fui... Era a questão da empresa de marketing multinível, era de colchão magnético, né? E assim, nunca pensei na minha vida em trabalhar com colchão. Eu já mexi com autopeças de carro, foi o que eu comecei. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade lá na autopeças do meu tio. Aí, você pensar de peças de carro, eu entendo do mercado, apesar de estar muito tempo longe, mas se eu voltar para o mercado de autopeças, pego rapidinho. Esse é um cara versátil, né? Aí fui em Olho d'Água das Flores, que é a minha cidade, tinha uma empresa chamada Algodoeira Sertaneja, que era um dos maiores distribuidores de alimento do Nordeste. Algodoeira Sertaneja. E eu tinha um sonho de trabalhar lá, porque todo mundo que trabalhava lá na cidade, uma cidade pequena, interior, uma empresa que fatura milhões, aí todo vendedor lá, os caras eram de carro novo, ganhava dinheiro, bicho, é isso que eu quero ser pra minha vida. Exatamente. Aí foi quando eu sempre tive o sonho de sair da minha cidade, né? Eu quero ir pros Estados Unidos, quero ir pra São Paulo, eu não queria muito pra São Paulo não, porque todo retirante ia pra São Paulo, eu não gostava não. Mas eu queria sair de lá, né? Eu sabia que eu queria ganhar o mundo. Eu vim para Arapiraca, fiz administração, conheci minha esposa, aí só faltava o trabalho. Aí foi quando eu entrei na Asa Branca. E lá, bicho, é um mundo totalmente onde você vende peça de carro, aí você vem para um distribuidor de alimento e de alimentos de frios. Quando eu entrei lá, bicho, tinha câmaras congeladas que você parece estar no Polo Sul. Você tem que entrar em casa a casa. Se você passar mais de 10 minutos, você morre lá de congelado. E aí o bicho tem vencimento e é outro mundo. E o cara que eu trabalhava no departamento, era o departamento de importação, e o cara tava falando com chinês, com japonês, com americano, e falava inglês. Era um outro mundo. Meu irmão, que massa, velho. Que massa. Aí passei 5 anos lá. E só que assim, como CLT, a gente tava falando aqui, a gente ganhava um salário fixo, né? E eu queria ser rico, bicho. Com salário fixo vai demorar muito aqui, viu? Quem não quer ser rico? Exatamente. Aí foi onde entrou a ideia de renda extra. Eu estudava finanças, de investimento e tal, não sei o quê. Aí foi quando eu fui convidado pelo gerente de indústria do doce, né? Para participar de um workshop sobre negócios. Mas não falou o que era. Quando eu cheguei lá, era esse workshop de multinível, que pô, o cara já sai com uma Ferrari na garagem ali. Você vai ficar rico. E o cara falou o que eu queria ouvir, que eu não ouvia ninguém, Luiz, falando.
tem que ser milionário, tem que ser rico, você vai ser milionário, não sei o quê. Né? Você não pega pessoas que, né, que falam assim dessa maneira. Eu me encantei. E na época... O cara lhe motivou. Exatamente, e é interessante, os sinais das coisas. Na época eu tava acompanhando muito sobre o Ayrton Senna. Eu peguei do Ayrton Senna, eu gostava muito de Fórmula 1, mas na época que ele morreu, eu tinha 8 anos, não tinha... Né? Aí muito conhecimento. Né? Exatamente. Quando foi na época de 2010, 2011, eu comecei a ver no YouTube, eu fui ver uma corrida do Rubinho, na época era Fernando Alonso, estava no auge. Aí quem tinha ganho? Aí eu botei lá no YouTube, né? Aí quando eu botei Fórmula 1, não sei o que, aí veio a volta mais extraordinária de todos os tempos. Aí era uma volta em Donington Park, do Ayrton Senna, que ele sai em 5º lugar e toda a imprensa inglesa disse que não tinha ponto de ultrapassagem. Na primeira volta, chovendo, ele ultrapassou os 5 em primeiro lugar. É uma coisa Depois olha lá, bicho. Meu irmão, pronto, naquela volta eu comecei a ouvir tudo, a estudar tudo. Quando ele começou na Fórmula 1, em 1984, pela Toleman, eu tava com a Ayrton Senna, era meu sinônimo de sucesso, era o cara. Era o cara a ser seguido, tudo. Aí quando eu fui nesse workshop, a primeira coisa que botam lá é a imagem do Ayrton Senna. Isso é um sinal de Deus. Eu vou ficar rico, milionário. Aí levei a mulher não acorda cedo, 9 horas da manhã. E um goiano falando, eu sou milionário, eu tenho que ter um enterro. Eu lembro como hoje, que nem o Ayrton Senna teve, o meu vai ter um desfile todinho. Ai, que eu. Aí foi onde eu entrei. A mulher, de colchão, tu é doido, né? Daniel dos colchão. Não, mas eu... Aí eu vi um negócio lá, era a comissão, ó. Eu acompanhava as comissões dos representantes e dos vendedores de distribuição, era 1%, 1,5%. Aí quando eu vi a comissão da indicação, era 10%. Eu disse, estou rico, velho. Um colchão de 5 mil, eu vou ganhar 500 reais. Aí eu fiz uma indicação, eu e minha esposa, a gente vendeu um de 5 mil e ganhou 500 reais. Eu saí doido, eu não dormia à noite. 500 reais naquela época. Vou vender colchão. E na época eu tava fazendo uma pós-graduação pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, em gestão empresarial. E nisso eu peguei toda a turma e eu fiz é porque faz tempo que eu parei de estudar. O TCC, ó, da galera todinha. E cada um pagou 200 reais. Eu lembro que um que me pagou 200 reais, eu comprei um tênis top da época. Renda extra, viu? Olha aí. Bicho, se liga aqui, bicho. Vai mudando a câmera. Tá ligado, aí pronto, aí foi quando começou essa questão do colchão. Em 2000, eu entrei no dia 7 de setembro de 2011. Mas esse colchão é aquele que faz massagem, né? É, massagem, magnético. Aí aí como era marca multinível, não era CLT, você já abriu uma empresa, aí você cadastrava essa empresa na indústria, comprava direto com desconto de empresário, entendeu? E formava a rede. Aí a minha questão todinha não era vender colchão, era formar a rede. Me encantei em formar a rede, você liderar equipe, você formar a rede, transformar o cara que tem uma mentalidade de CLT numa mentalidade de empresário, entendeu? E na questão de formar rede, você tinha uma porcentagem de cada um que você... Aí era renda passiva, né? eu ganhava do que eu vendia, entendeu? E da minha rede. Cheguei a ganhar comissões de 50 mil, 30 mil, 60 mil reais. Pois. Colchão é... Mas antes disso eu já tinha quebrado, ó. Antes de ganhar esse valor? Não, não, foi paralelo. Em 2011 quebrou no colchão. Na venda do colchão. Não, foi antes. Posso falar? Pode, vá. Em 2011, eu sempre fui CLT, mas eu tinha um negócio dentro de mim, já estava 5 anos aqui em Arapiraca que não tinha enriquecido. E eu tinha um negócio que ardia dentro de mim, que era o quê? De empreender, de botar negócio, de negociar, de comprar e vender, de ser empresário. E uma coisa é você querer, outra coisa é na prática, né? É totalmente diferente. Teoria é boa demais, né? Aí, nisso, em 2011, eu saí da Asa Branca e fui pra Vieira. Fui ser gerente de compra lá do Vieira, que é o Mevil, né? E hoje, João Marta. Eu praticamente fundei o João Marta na época. Era o comprador. Fundei não, né? Ajudei, né? O fundado tava lá até hoje. É uma participação aí, viu? Mas vi tudo começar do zero, é legal, né?
E isso foi o ano de 2012. Foi um ano muito bom. Foi um ano que eu casei. Foi um ano que eu tava bem ganhando dinheiro. Tinha comprado meu primeiro carro. Meu primeiro carro, geralmente o primeiro carro de quem começa é um Fusquinha, um Chevette, né? O meu foi um Gol 1.6, 0 km, 2011. Você já tava ganhando dinheiro mesmo. Exatamente. Tava ganhando dinheiro. Conselho, gente. Nunca compre carro zero. Você vai perder muito dinheiro. Né? Você já tem que comprar uns 2, 3 anos já passados, que já diluiu o dinheiro do carro zero. Aí pronto. Aí em 2012 chega uma turma que trabalhava comigo no Asa Branca. E o cara era um importador. Era o que falava inglês. Importava peixe, contêiner e bacalhau. O outro era o contador da empresa. E tinha arrumado investidores. E eu era o cabeça que ia fazer o comercial. Vamos montar uma indústria, vamos montar uma importadora e tal. Meu irmão, eu já veio aquele lado de ficar rico, né? Já fez assim, ó, fez um cifrão no meu olho. Pô, tô dentro. Janela grande abriu. Aí a ideia era começar pela Rua do Sol, olha. Vaga Rua do Sol. Da Rua do Sol, passar uns 2, 3 anos, vendo se o negócio realmente era viável para partir para o investimento da distribuidora, da importação. Aí começamos em 2012, pedi para sair. No meu casamento, eu convidei a galera toda, a diretoria do Vieira, participar do meu casamento e tal. Foi um sábado, na segunda pedi demissão. Aí eu falei, você tá doido, manda esse cara para o psicólogo aí para ver se... O cara casou, o outro pediu demissão, pois não, porque tem esse projeto, tá, não sei o quê. Aí comecei lá na Rua do Sol. Muito bem, começamos no primeiro ano. Fizemos acontecer, abrimos, tinha lá um atacado de frio, cerealista e tal. E importamos um container da Noruega de bacalhau. Na Semana Santa de 2013, estava eu lá vendendo bacalhau na Rua do Sol. E batendo de frente com distribuidor Asa Branca, com carne e queijo de Pernambuco. E vendemos lá. Pô, Vitória e tal. Beleza, final de 2013, se erram os sócios, nós temos tendo prejuízo e não vamos avançar com o projeto. Tinha pegando um financiamento no banco, na Caixa, e eram uns 100 mil reais. Desses 100 mil a gente já estava devendo uns 40, 60 mil reais já. De débito. Meu Deus, como é isso, né? Aí eu tive uma brilhante ideia de falar o seguinte: rapaz, se eu assumir o débito no banco, pagar, vocês deixam eu continuar sozinho aqui? Aí os caras não pensaram, não, vamos pensar não. Não, já é seu. Toma. Olha, eu com 26 anos. Aí peguei. Aí passei mais um ano, quando foi em 2014. O que aconteceu em 2014? Quem lembra? Bicho. Qual a tua idade, Luiz? Tem 37. Você tá mais por fora do que bunda de bebê. Eu era criança ainda. O 7x1 do Brasil, pô. Ah! Você falou agora de uma coisa. Teve a Copa do Mundo do Brasil, não foi? 7x1 pra Alemanha. Naquele dia do 7x1, eu tava fechando o atacado com mais de 500 mil reais de dívida. Eu tava no 7x1 da minha vida. E nessa época eu já tava paralelo. Eu tinha uma pizzaria que é o Rei da Pizza que tem até hoje. No caso era a sua. Também, eu tava com atacado nos colchões. Nos colchões. E com a pizzaria. A mente do homem era... Era Henrique ligeiro. E eu entrei no atacado e disse, eita, daqui a um ano eu vou ter um dinheiro de comprar uma Hilux. Eu tava devendo uma Hilux. Mas assim, aí vem os erros. Vamos lá, pessoal, você que vai empreender, que está começando, primeira coisa, procura um mentor, procura uma pessoa. Faltou um cara experiente perto de mim, um pai. Meu pai estava longe, não tinha experiência. Mas assim, se aconselho pessoas, você é muito novo, para meter a cara mesmo, que eu fui muito de meter a cara, entendeu? Acho que... Coragem, né? Coragem, mas também tem que ter também cautela. Entendeu? Cautela, saber o que tá fazendo. Isso. Porque é uma coisa que podia adiantar a minha vida, tá certo. Podia acertar, né? Mas o cara não tem uma bola de cristal. Acabou atrasando muito. Agora também não foi o negócio. E também foi o negócio. Primeira coisa, não tinha margem. Lá na Rua do Sol, quando eu vinha vender um fardo de açúcar, os caras... Eu ia comprar o fornecedor. Será que eu tô revelando algumas coisas aqui? Lá na Rua do Sol tava mais barato que eu comprando na fábrica. Aí tinha alguma coisa errada. Aí muitas vezes para pagar os boletos eu queimava a margem, aí vendia sem margem. Aí os custos não param, né? E eu não fiz isso.
Aí, beleza. Que eu ia dar a dica. Era a questão do mentor. Sim, aí também o caixa não é lucro, né? Sabe o que eu fiz? Comprei um carro zero, meu irmão. Um Civic 2003, aquele painel digital. Na época tinha aqueles sensores de quilometragem. Como não tinha placa, eu tinha saído da concessionária sem placa, eu 200 nele, passei direto, achando que tava rico. Aí quando a rebodosa veio, meu irmão, veio com força. Aí beleza, aí continuei com a pizzaria, mas a pizzaria era aquele negócio que não rendia mais. E na época a minha rede do multinível tava em ascensão. Tinha arrumado um líder, um cara top, um cara também um cara novo, com energia, querendo crescer, querendo ganhar, ambicioso, né? E a equipe crescendo. Eu sei que eu morto lá, meio mundo de dívida. Eu vou voltar. Aí eu voltei pro colchão, foquei no colchão. No primeiro ano, antes de terminar o ano de 2014, eu tava pagando uns 70 mil reais de dívida. Uns 70 mil reais focado na venda, olha. Venda dá dinheiro, bicho. Olha, quer começar a ganhar dinheiro na vida, aprenda a vender. Aprenda a vender, meu irmão. Porque venda dá dinheiro. Tira o cara do sufoco. Tira, pô. Você tá no sufoco ali, você vende alguma coisa, meu irmão, já salvou. Daniel, mas aí a tua experiência aí é longa, viu? Tá só começando. Você não pode hoje estar milionário, mas a experiência é longa. Bicho, experiência na prática de como... Dá pra escrever um livro. Rapaz, eu sou um cara especialista, eu tenho pós-graduação, eu tenho doutorado em dívida. Quem quer saber como é pra dever com força... Se livrar dela. Meu irmão. Venha pra cá. Devi já 10 agiotas e são todos meus amigos hoje. Graças a Deus. E eu vindo o programa ao vivo aqui, vocês aí, sobre investimento, e falaram muito de CLT, e eu falei, poxa, o cara CLT, que assim, eu sou meio ruim também nessa questão de administrar, né? Sempre, desde 2010, sempre trabalhei por conta na área da comunicação visual, mas na hora de administrar, eu sou péssimo, cara. Não sei o que tem, vou ter que ir. É o calcanhar a mentoria com o homem ali que está fazendo investimento. Não, eu acho que essa questão de administração é uma questão de... Não é talento, mas assim, de você controlar o seu emocional, disciplina, entendeu? A gente quer sempre a recompensa imediata. Principalmente a gente que empreende, que se desgasta. Daniel, eu não consigo entender. Por exemplo, todas as vezes que eu parei, tipo, vou dar uma parada. Aí vou ser CLT novamente. Funcionário. Aí você bota a sua vida novamente no trilho, organiza, volta a viver com aquele salário, e quando você voltar a trabalhar por conta, você ganha 3 vezes mais aquele valor e não consegue organizar. Me diz aí Bicho, isso é legal. Muitas vezes o cara tá ali com aquele fixo ali, programado, e você consegue se organizar e quando você começa a ganhar dinheiro... se desorganiza por completo. É tipo assim, porque negócio, a gente primeiro assim, para empreender, né? Um conselho que eu digo, primeiro para empreender você tem que ter capital. O jogo é dinheiro. Sem capital. Entendeu? Tipo assim, você pode começar e tal, mas quando for na vera mesmo, você vai ver que você precisa de um capital de giro. Às vezes você tá ali um mês bom, mas pegou 2 meses travado. E se você não tem aquele capital ali para lhe socorrer nesses 2 meses, você vai... Aí, entendeu? Aí você vai recorrer a juros, pegar um juro maior para honrar aquele serviço, aquele cliente, entendeu? É tudo... Quando você vem olhar... Bicho, muitas vezes assim, que tem CLT, a gente fala que é CLT, mas tem que ter o perfil, tem que ter sangue de empreendedor mesmo, tem que ter casca grossa para aguentar, porque se você não tiver, você tem um AVC, você infarta. Hoje, meu irmão, para alguma coisa, eu vim me preocupar com uma coisa, tem que ser uma coisa muito... Ave Maria. Que um cara que tá começando, que é CLT, que é todo organizado, que tem lá, você não entende, não vai entender. Entendeu? 2 mais 2, pra ele é 4, pra mim é 80, 20. Né? Mas voltando aí, Luiz, aí pronto. A questão que eu tava falando era das... Sim, aí pronto. Aí 2014, aí 2015, aí me dediquei aos colchões. De 2015 a 2020, eu comecei a me levantar novamente.
Nos colchões. Nos colchões. Focar nos colchões. Em 2017 eu passei a pizzaria pro meu gerente que tá até hoje, o Rei da Pizza, é meu patrocinador, quando vem pizza aqui. Tô gordinho assim porque como pizza direto lá que ele manda. E comia lá com força, lá na pizzaria. E aí de 2015 a 2020 foi a época que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Eu falei comissão de 50 mil, que a rede realmente tava ganhando, tinha mais de 300 distribuidores cadastrados na rede. Beleza. E eu tava já me livrando das dívidas do atacado, Eita, já vou me livrar e esse dinheiro vai começar a sobrar, né? Aí eu vou começar a investir, a criar patrimônio. Aí em 2020 veio o quê? Pandemia. Pronto. Pandemia. Acabou com minha rede todinha. Perdi a rede pela cepa. Ficou de 200 que eu tinha, ficou 10. Entendeu? E aí você fala, e agora? Pronto. Aí foi onde eu disse, rapaz, tem como procurar alguma coisa, porque você sabe quando o barco tá afundando, você não pode ser igual a banda do Titanic, não, que ficou lá tocando até o bicho afundar. Nada, meu irmão. Vou procurar aqui uma solução. Um salva-vida, um bom salva-vida. Pô. Aí é outra capacidade que você tem de mudança, porque tem gente que não quer mudar, é aquilo, né? Isso não, meu irmão. Não, vamos ver outras alternativas. Aí botei lava-jato, botei estacionamento, fui tentando. E até hoje era pra ter o lava-jato, tava dando certo, eu deixei, foi na questão financeira, foi por uma raiva de um funcionário que eu tive, que eu peguei uma raiva maior do mundo, eu vou fechar isso hoje, pronto, fechei. Fechou. Mas se não fosse, tá até hoje. É aquela velha história, quando começar, não termine não, mesmo, vá até o fim. Hoje eu me arrependo de ter fechado, era pra estar com um lava-jatozinho lá no carro, ganhando uma renda a mais. Lava-jato e estacionamento, né? Era, mas no caso aí o estacionamento nem tanto, o estacionamento o aluguel era muito caro, entendeu? O ticket muito baixo. Mas o primeiro lava-jato que eu tive lá nas Guaribas era para estar até hoje. Aí desse estacionamento aí veio o digital. Eu disse, rapaz, eu sou um cara pensado de vender. O dinheiro que você tem hoje no seu caixa, na sua conta, é o tamanho da sua venda. O seu carro é o tamanho da sua venda. A sua casa é o tamanho da sua venda. Se vender muito, meu irmão, você tem muito dinheiro. Porque o cara é milionário, porque vende muito. É ou não é, Alaí? Ou não? Verdade, sem dúvida. Né? A empresa é milionária porque vende muito. Entendeu? E então eu disse, rapaz, o digital, eu vi os caras fazendo curso, vendendo curso, ficando milionário, vendendo. Sabe, o caminho é aqui. Aí foi por onde eu comecei. E aí isso é um resumo da minha história. Matutinho lá do Iolidal das Flores. E olha que a gente ainda tá patinando, não saiu do canto. Agora história tem, viu? História tem. E eu fiz uma pergunta ao meu investidor ali, ele disse assim, olha aí, quem não tem dinheiro faz o quê? Deu uma dica de ouro, ele conta história, meu irmão. Pronto, eu tô fazendo aqui agora. Contando história. Já tem quanto tempo aí, mas é isso operador? aí. 40 minutos. Meu irmão, passa rápido demais. Hoje passa ligeiro demais. E é isso aí. Contou a história, vamos que vamos. Vamos ficar por aqui, não é isso? Uhum. E segunda-feira nós tem mais. Tem mais. É o podcast A Voz do Povo, dando voz a quem não tem voz. Isso. E vemos na segunda com um convidado especial, você vai ver, viu? Legal. Já entrei em contato, você vai ver e a gente vai estar aqui na segunda-feira. Pronto, a gente vai estar operando aqui. Aqui é mais um filho aqui do que eu venho criando. Sem dúvida. Né? Agora dúvida. Isso aqui, meu irmão, tem que dar de mamar e tal, beber. Tem que ajeitar. Tem que ajeitar, que aqui acho que vai crescer bastante. Vai. A gente tá muito esperançoso aqui, Luiz, com a estrutura da gente, que a gente vem criando. O bom do digital, Daniel, é o seguinte, que a gente já começa grande, né? O digital o cara já começa grande. Não adianta. Aí o que vinha a mais é lucro, né? Rapaz, outra frase que eu aprendi assim, pessoal que tá com vergonha de entrar no digital, que tá com alguma dúvida, e eu vou ter minha vida exposta. Não, bicho, aí se você for olhar pro lado negativo, você não sai nem de casa. Né? Não é verdade, vereador? É o seguinte, cara, eu vi o cara falando assim, ó, o digital, você entra no avião, né, no foguete daquele do Elon Musk, e dá uma velocidade na sua vida maior do mundo. Por quê? Quantas pessoas, pronto, eu como vendedor, trabalhando, eu atingi aí no dia, organicamente, visitar o quê? 10, se não for uma coisa muito rápida, 20 clientes,
E aqui no digital, o cara joga lá, impulsiona, você vê 500, 600, olhando seu produto, olhando sua marca, entendeu? Ligeiro, então é outro papo, meu irmão, é outro papo. Sem dúvida. Quem não tá no digital, meu irmão, tá perdendo tempo, a verdade é essa. Tá atrasado, E interessante também a história do estúdio também, né? Como sempre, você vai investir, a gente ia investir em alguma coisa, a ideia e tal, beleza, tá aqui a ideia, o projeto, e cadê o dinheiro? Como é que faz? Agora, outra coisa que eu aprendi bastante também. A sua atitude determina a sua altitude, meu irmão. Com a atitude, acreditando, metendo a cara, você consegue. E de repente, onde eu tava devendo, sem dinheiro, montei um estúdio. Me explica como é isso aí. Me explica como é que faz. Esse homem tá... Ele tá igual o... Como que é o nome do... Que se candidatou a prefeito, era prefeito de São Paulo? Como que é? O Pablo? O Pablo Massal. Meu aluno, eu ensinei a ele. Tem muito a aprender aqui, viu, Pablo Massal? Mas cara, mas eu vejo muitas pessoas esperando. Não, porque eu não tenho dinheiro, porque ninguém me ajuda a ser bicho. Ah, Deus não olha para um bicho, não espera por ninguém não, meu irmão. Aí onde vem a mentalidade empreendedora. Então, meter a cara. O que é que eu posso fazer, com quem eu tenho que contar, como ajudar, e vamos lá e tal. Vou contar só uma história aqui. Conte. Eu era fazendo na minha casa e o estúdio aqui, Luiz, ele não tinha parede, era aberto aqui, entendeu? A gente usava como fosse uma varanda, brincar, né? Aí tava sem uso e tal, não sei o que, aí eu boto o gesso, faço alvenaria. Aí me deram a dica de fazer alvenaria, né? Aí o bicho, comprar tijolo, cimento, aí agora, sem dinheiro. Eu vou pedir, eu vou lá na loja de construção, cara que eu conheço. Ó, bicho, eu tô com esse projeto aqui, é assim, tal, é pra um estúdio e tal. E se você me vender fiado é foda, né, bicho? E você me acreditar em mim, vender fiado, eu vou erguer, vou fazer acontecer e venho lhe pagar. Aí o cabo olhou assim, esse bicho é doido mesmo. É doido. Aí ele me lembrou da época dos colchões. Ô, Daniel, tá vendo o colchão? Tô. Eita, eu tô precisando de um, bicho. Pronto. Vamos fazer o seguinte, quanto é? Tanto. Aí a gente tava com o pedreiro lá, ele falou que era desse tanto, bota umas 4 vezes a menos. Aí, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o colchão e a gente desconta o que você pegar aqui. Beleza. Resumindo a história, eu cheguei lá pra pedir fiada e ainda saí com troco, viu? Ó, pra aí. O cara passou o cartão lá, eu saí, tava liso, batendo. Saí com material e ainda saí com dinheiro. O homem é vendedor mesmo. Diz aí, bicho. Então acredita em você. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. Pode ser, Luiz? E você foi no lugar certo. Tô me estendendo aqui, né, bicho? Mas sabe o que é? Quando é pra acontecer, Deus tá dando sinal. Entendeu? Deus vai dando sinal. Você mesmo espera, bicho, esse projeto tá no caminho certo. Quando essas coisas começam a acontecer, pô, é porque tá no caminho certo. Entendeu? E dificuldade, meu irmão. Se eu vou começar a contar aqui, tu começa a se abraçar aqui, a chorar. Isso é verdade, entendeu? Mas nunca desanimar. Aí onde entra outra questão que é a resiliência, né? Bicho, quanto mais bata, que é que nem massa de pão, mais cresce. Né? E o Olaí apareceu aí, o teclado. Luiz, meu irmão, só agradecer. Né? Se deixar conversando, nós vamos conversando. Pra longe. Até longe. Viu? Muito bem. Parabéns. Eu tava falando também com outros meninos que também vão vir aqui, vão gravar os podcasts dele. Ele falou o seguinte, Daniel, era o ambiente que a gente queria, do apoio. Não tem a estrutura que outros têm por aí, mas, bicho, mas tem o carinho, tem o apoio. Venha pra cá, com dinheiro, sem dinheiro, começa a fazer, vai dar certo. Tamo junto, quem puder contribuir, vamos, entendeu? E você que tá olhando aqui, tá com vontade de gravar seu podcast, tem network, tem assunto pra falar, venha pra cá, né? Vamos dar todo o apoio. Não sabemos, perto dos grandes do Brasil, olha aí, nós somos uma gota no oceano, um grãozinho de areia no deserto. Mas estamos indo. E um dia, o mundo dá muitas voltas. Sem dúvida. Podemos, quem sabe, não chegar lá dentro do nosso objetivo. Podemos não, nós vamos chegar, porque o objetivo está definido, né? E vamos fazer acontecer. Sem dúvida.
Beleza, meu irmão? O Luiz já tá cansado agora. Beleza pura. É isso aí, meu povo, olha. Não pare não. E olha, uma coisa é certa, viu? Próxima segunda-feira nós chamamos mais convidado especial. Quero agradecer aqui ao Daniel pela oportunidade da gente estar de volta com o podcast A Voz do Povo, dando voz a quem não tem voz. E vamos ficar por aqui. Mas segunda nós estamos de novo aí, viu? E faz que nem o Tiringa, né? Pega esse dedão aí, entendeu? Dá o like aí, dá uma força pra gente, né? Não custa nada não, rapaz. Empurra o dedo, empurra. Isso, pô, dá um like aí, se inscreve no canal do homem aí, dá essa força aí. Valeu, irmão. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. E aí, Luiz? Gostou?